E aí, pessoal, Caminha Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos falando sobre limites. E não vai ser aquela conversa de coach ou coisa e tal, mas sim uma conversa sobre o que são limites. Se você pesquisar no Google, no dicionário, você vai encontrar um bando de definições sobre o que é limite, que é aquele pedaço, aquela fronteira que após ela você não consegue, ou aquilo que se você passar pode fazer mal, lá lá lá, lá lá lá, lá 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 e lá lá lá. Só que eu fico pensando uma coisa. Existem dois tipos de limites no universo conhecido. Limites naturais e limites artificiais. Um exemplo, o quanto você acha que você pode carregar? É um limite artificial. É diferente do quanto você realmente pode carregar, que é um limite natural. A mesma coisa com a vida. Seja lá o lugar onde você mora, as pessoas que estão ao seu redor, a forma que as outras pessoas vivem, lá 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 lá, o que dizem pra você de certo ou errado, são limites artificiais. Agora, o que realmente pode dar certo, o que realmente vai te ajudar, independente da sua etnia, independente da sua altura, independente da sua com ou escassez de beleza, que vai te fazer bem, coisa e tal, são limites naturais. Tem uma frase que o pessoal diz muito o limite é, como é que eu posso dizer? Eu esqueci a frase agora. O limite é questão de opinião, se eu não me engano. Mas existem coisas que realmente não dá pra ultrapassar nessa vida. Isso vale pra tudo. Tem coisas que não dá pra ultrapassar, tem coisas que você não consegue ir além. Um ser humano não consegue levantar um carro de, sei lá, 10 toneladas. Um ser humano não consegue correr mais rápido que o som. O ser humano não consegue, sei lá, calcular o infinito, até onde eu sei, pelo menos. Mas muitas das vezes, também na nossa própria vida, a gente impõe limites que não são verdadeiros. Nós impomos limites a nós mesmos que, necessariamente falando, não nos fazem bem. Muitas vezes a gente impõe limites que não fazem sentido até. Tipo aquele idiota, ele tenta limitar a sua vida conforme a sua beleza. Conforme o lugar onde você vive, o lugar onde você mora. Isso não é limite. É só mais um ponto. É só uma incógnita num mar gigantesco de incógnitas. Não define nada. Existem coisas que realmente não dá pra mudar. Um limite natural que eu conheço é que tem pessoas que nascem ruins mesmo. Tem pessoas que nascem com uma inclinação pra fazer merda. Tem pessoas que nascem com inclinação pra fazer coisas boas. A grande questão isso é um limite natural. A pessoa tá limitada pelo fato de que ela já tem aquela propensão. Mas ela vai, mesmo tendo isso, ela vai fazer a merda. Eu me lembro muito do Noturno de X-Men. O cara é filho do Mephisto. Eu tô falando do Noturno de verdade, não esse woke hoje em dia aí. Mas o Noturno de verdade, originalzão, melhorado. Tal. Aquele que apareceu naqueles X-Men dos anos 90. O cara era filho do Mephisto com a... esqueci o nome agora. O cara se tornou um padre franciscano. O nosso nascimento, aqui, o lugar onde você vive, não define quem você vai ser. Você pode nascer com uma inclinação noturno, tem uma inclinação para fazer um pouco sádico às vezes. Algumas histórias mostram isso. Mas ele escolheu ser uma pessoa boa. Assim como tem gente que é boa, tem uma inclinação para ser boa, mas escolhe ser um grandioso pau no tu. Tem gente que é assim, é a escolha da pessoa.
Ah, Camila, por que você tá chamando isso de limite natural? Não é uma questão de escolha? Assim, a nossa genética, ela carrega muita coisa. Ela carrega genes desde lá do passado até o mais presente. Tanto que depende muito. No meu caso, eu posso dizer isso por experiência própria, por alguma razão, eu pareço tanto com o meu pai, tanto com a minha mãe, mas também pareço muito com o meu avô, o pai da minha mãe. Já que antigamente eu tinha certos jeitos e trejeitos que lembravam muito do meu avô, e eu nunca vi ele sequer na vida. Tanto é que quando a minha tia-avó veio aqui uma vez, ela se espantou com o quão parecido eu era com o meu avô quando mais jovem. E no que tange a tudo isso, eu era parecido, só que, bem, eu não agia. Eu agia também de um bando de outras formas diferentes. E o que eu quero dizer? Limites são também... não é uma questão só de uma fronteira, mas também é aquele quadradinho que você nasce. Você nasce com aquela sua zona. Isso também é um limite. Por isso que eu digo que a pessoa nasce mais inclinada para fazer merda, ou para fazer menos merda, para fazer mais coisa boa. É o círculo dela, o limite dela. Mas isso não significa que a pessoa não possa ser diferente. Esse é o limite natural dela. Agora, o limite artificial é o fato de, bem, ela vai escolher ou não ser boa ou má. Ela vai ter que escolher. E nesse ponto, o limite natural dela se torna um limite artificial, porque é moldado como outra forma, assim como o ferro vira aço. É moldado de uma forma artificial para virar outra coisa. Seu lugar em que você nasceu, coisa não define quem você é. Sua família não define quem você é. Pode influenciar? Pode. Mas não define quem você é. E principalmente, suas condições podem até te dificultar. Mas isso não significa que você não possa almejar coisas grandes. Mas uma coisa que eu também falo é: você tem que saber até onde você pode ir de verdade. E não somente o que o outro lhe diz, não somente o que X, Y ou qualquer outra pessoa lhe diz. Você tem que saber por você mesmo até onde você pode ir. E também você tem que às vezes parar de agir somente e tentar primeiro. Lembra que eu falei ficar parado e não fazer nada são duas coisas diferentes? Isso também vale aqui. Aprender a tentar primeiro. Porque muitas vezes o que a gente pensa ser natural, ser um limite natural, é só um limite artificial, um coping que você colocou na sua cabeça. É quase a analogia da caverna. No mundo que a gente vive, as pessoas tentam fabricar vidas. Elas não tentam viver vidas, elas tentam fabricar vidas, elas tentam criar modelos que não funcionam. As pessoas tentam imprimir elas em vocês. Tentam imprimir elas umas nas outras. Só que isso não dá certo. Um modelo de vida de um pode dar mais certo com um, mas também pode piorar a vida de outro. Assim como se você nasceu num lugar ruim, você pode se tornar alguém muito famoso, pode se tornar alguém muito importante. Pode construir algo grande na sua vida. Assim como quem está lá no topo pode simplesmente dar uma topada numa pedra e cair morro abaixo. É assim que funciona. Ou seja, você tem que saber diferenciar seus limites naturais com seus limites artificiais e, principalmente, saber mesmo o seu limite. Porque não adianta nada você dizer: ah, não, esse aqui é o meu limite, sendo que, de verdade, você poderia fazer muito mais. Ou até mesmo
Dizer que não, esse aqui é o meu limite, mas você acaba não podendo fazer muito menos. É assim que funcionam as coisas. Não limite a sua vida por coisas frívolas como aparência. Não limite sua vida a coisas frívolas como local de vivência, etnia, ou, sei lá, linhagem de sangue. Não limite a sua vida. Aprenda a viver primeiro para você. E principalmente, dê tempo ao tempo. Não tente atropelar tudo. As coisas seguem um fluxo. Pronto, e acabou. Vai no tempo correto. Não tenta atropelar, não tenta botar o carro na frente dos bois, não tenta levar a estátua da santa antes da procissão, porque não dá certo. Tem que saber o tempo correto, tem que saber o seu limite, tem que saber aonde pisar. Porque senão não adianta nada, você está jogando sua vida fora, está jogando energia fora. Mas se eu tivesse isso assado cozido, eu teria menos esforço. O que te garante? Não adianta você ser bonito se você não souber ser modelo. Tem universidade para isso até. Ser modelo não é só uma questão de ser bonito. É uma questão de você saber ser isso. Como aquele outro idiota falou, tipo, se o cara é bonito, coisa e tal, ele simplesmente pode botar uma carreira de modelo e pronto, acabou. Não é assim que a vida funciona. Infelizmente, não é assim. Seria tão mais fácil. Se a vida funcionasse assim, pouparia muito tempo de pensamento. Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas infelizmente a vida não é assim. Ter alguma coisa que as pessoas consideram aprazível para te ter por perto não garante vida boa. Só garante que as pessoas vão querer estar perto de você. E nesse meio tem tanto pessoa boa quanto pessoa jararaca. Um bom dia pode abrir portas. Uma beleza pode abrir portas. Um nome pode abrir portas. Mas isso não vai te manter num local. Um nome não vai te manter no emprego. Um dinheiro, se mal usado, não vai te trazer felicidade. Sua beleza, se você não souber usar, se você principalmente não aprender que ela não vai durar para sempre, não vai te ajudar. Porque isso é o limite das coisas. É a verdade das coisas. Aceita que dói menos. Esse é o limite de todos os seres humanos. Que nós, por incrível que pareça, ele foi criado por nós, mas é natural, porque ele nasce conforme a sociedade humana evolui, conforme os seres humanos evoluem. Porque a sociedade também é um organismo. Ele tem a sua própria forma de agir, tem a sua própria forma de pensar. Somos como neurôniozinhos. Esse é o limite das coisas. A única coisa é que você tem mais ou menos limite. Como diria o One Punch Man, você nasceu com um dom natural, a única coisa que te garantiu foi que o seu limitador é muito maior. Se você não nasceu com um dom natural, o seu limitador é até certo ponto. Passando dali, você já está no reino da incerteza. Ou pode dar certo ou pode dar errado. E às vezes tem que ser taoísta. Tem que saber seguir o caminho do meio, principalmente. Tem que saber aprender, às vezes, só não fazer nada. Deixar que as próprias coisas se resolvam. Não que seja você simplesmente deixar tudo ao léu, mas simplesmente deixar que as coisas sigam um curso. Aprender o seu limite e, principalmente, saber se é de verdade. Porque é assim que as coisas vão rodar. E o mundo lá fora, só na jugular. Aqui é o Caminho Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!